nisso que nós colocamos a nossa confiança. De que hoje estamos aqui, mas um dia te veremos face a face. Um dia te encontraremos e te veremos assim como o Senhor nos vê. Nós te conheceremos, Pai, assim como o Senhor nos conhece. Senhor, essa é a nossa viva esperança. De que ainda que estejamos nesse corpo limitado por um breve momento, temos uma eternidade para viver junto a Ti. Pai, nós cremos na vida que o Senhor preparou para nós. Na vida vindoura que nos está proposta. E essa é a nossa viva esperança. Essa é a nossa ardente expectativa, Pai. Estamos aqui, mas ansiamos estar contigo para sempre. Senhor, nós queremos cumprir nossos dias nessa terra, fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, mas certos de que há uma expectativa no nosso coração, do dia em que nos encontraremos contigo, seremos recebidos na tua glória, seremos, Pai, sim, aqueles que serão a tua amada noiva para sempre. Nós encontraremos contigo e nós seremos teus eternamente, Pai. Essa é a nossa viva esperança, essa é a nossa ardente expectativa. Nós te adoramos, nós nos rendemos ao Senhor, nós rendemos a nossa adoração ao Senhor nessa noite, com alegria, com ações de graças, sabendo que o Senhor está recebendo cada um dos corações aqui rendidos, e toda palavra dita em adoração e em louvor a Ti, seja recebida, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, e nós desde já dedicamos esse tempo, esse culto ao Senhor, certos, Pai, de que o Senhor é a nossa maior razão de estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você também crê assim? Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um pouco, querido. Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso primeiro dia de seminário de escatologia Rema. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você está com uma forte expectativa do que o Senhor há de compartilhar com o seu coração. E eu também tenho muita convicção e fé de que você será correspondido na expectativa que você tem. De aprender mais, de ser mais ainda esclarecido à luz da Bíblia, de você poder ter a revelação da forma que o Senhor de fato deseja que você tenha, acerca daquilo que há de vir, da nossa vida futura, acerca de tantos acontecimentos importantes que nós cremos pela palavra que ainda irão surgir diante de nós. Apesar de não participarmos de todos, e descobriremos ao longo desses dias que alguns desses eventos e acontecimentos não nos caberão como igreja, mas sabemos que daqueles que nós estamos envolvidos, nós participaremos com alegria, participaremos certos de que o Senhor está nos fazendo viver cada instante. E eu tenho certeza que você vai descobrir muito mais ao longo desses dias, hoje, amanhã e no sábado. Você vai ter a oportunidade de aprender ainda mais e não somente ser enriquecido de conhecimento, mas também ser iluminado para que você possa já agora viver uma vida ainda melhor para agradar ao Senhor, sabendo que um dia você prestará contas com o seu Pai e o seu Rei. Amém? Eu quero dar boas-vindas a você, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Eu quero já falar com vocês, saber se tem alguém aqui no nosso meio hoje, nessa noite, que esteja nos visitando pela primeira vez. Você veio conhecer o Rema, você veio a convite de alguém. Nós queremos pedir para que você, por um instante, fique de pé para que a gente possa conhecer cada um de vocês. Cadê os nossos visitantes? Olha, tem gente aqui, tem gente lá atrás também, temos aqui na frente também os nossos convidados de honra. Que bênção, é uma alegria enorme recebê-los aqui. Você que nos visita pela primeira vez, eu quero dizer o quanto nós estamos alegres em saber que você está aqui conosco, sabendo que o Senhor trouxe você até aqui porque Ele ama você e Ele quer trazer ainda mais conhecimento ao seu coração. Nós estamos alegres. Se vocês congregam em alguma igreja, manda um abraço caloroso aos seus pastores, à sua liderança espiritual. Caso ainda não congregue, nós queremos também indicar a você que você congregue, venha congregar numa boa igreja. Nós temos certeza que você vai ser bem acolhido, caso escolha esse lugar para ser o seu lugar, para ser a sua casa. Amém? Aqueles que nos visitam também, aqui nós temos hoje alguns convidados de honra. Eu queria mencionar, que inclusive ficou de pé agora no primeiro momento, a pastora Lucy Feitosa, que está nos visitando hoje pela primeira vez. É uma convidada de honra, é uma verdadeira alegria ter a senhora conosco, sabendo que a senhora também tem vivido para o ministério, para servir ao Senhor em tantas áreas diferentes. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, viu? É uma alegria enorme. Nós estamos felizes por tê-la aqui conosco. Uma salva de palmas para a nossa convidada também. Glória a Deus.
Que bênção. Eu tenho alguns avisos importantes para dar, mas antes de nós darmos esses avisos, eu queria também pedir um vídeo rápido e breve que vai falar um pouquinho sobre o Rema e sobre esse centro de treinamento bíblico que nós também temos servido, trabalhado e que você já conhece, ou se você ainda não conhece, vai conhecer um pouco mais através das informações que você vai receber nesses dias. Pode botar aí o vídeo, gente. Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. E aí, você já conhece a sua melhor versão? Você já conhece o seu melhor você? Se ainda não, você precisa vir para o Rema. Afinal de contas, Sameira, o que é o Rema? Você que está nos visitando ainda tem curiosidade sobre o nosso centro de treinamento bíblico. Eu quero te falar algumas coisas. Nós somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo, presentes aqui no Brasil, mas também em inúmeras nações. Temos mais de 50 mil graduados ao redor de todos esses lugares. E nós hoje temos a oportunidade, graças a Deus, há alguns anos, nós temos aqui em Teresina uma unidade do Rema que funciona nas dependências dessa igreja. E o Rema, ele não é um centro de treinamento bíblico do Verbo da Vida, ele acontece aqui dentro dessa estrutura, mas é um centro de treinamento que é feito para todas as denominações. O nosso objetivo não é trazer pessoas para dentro dessa igreja, mas é sim treinar pessoas aqui dentro desse espaço, para que elas sejam verdadeiros propagadores eficientes do Evangelho onde elas estão, que sejam uma bênção para as suas igrejas, nos seus ministérios e além disso, que sejam uma bênção por onde passarem, para que possam levar mais pessoas a conhecerem o Senhor e a sua palavra. Nós sabemos que pela palavra o Senhor diz que é seu desejo que todos os homens sejam salvos. E muitos de nós já recebemos a salvação. Mas também o versículo conclui se dizendo que ele também deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes estamos com a salvação, estamos satisfeitos com aquilo que já recebemos, mas ainda não alcançamos o pleno conhecimento da verdade. E é desejo de Deus que nós cumpramos a sua vontade. Então no Rema você vai ter uma oportunidade de também aprender um pouco mais e chegar, ou pelo menos caminhar para esse pleno conhecimento. Esse é o nosso objetivo, é treinar você para você ser cada vez melhor, ser cada vez um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um ministro do Evangelho, caso você seja, melhor do que o que você é até aqui, para que você possa desempenhar ainda melhor o papel que Deus te convocou a ser e a fazer aqui na terra. Então, caso você ainda não conheça tantos detalhes sobre o Rema, eu quero indicar para que você conheça mais detalhes acerca dessa escola, tanto no nosso perfil no Instagram, @RemaTeresina, como também no nosso site, rema.org.br. Lá você vai ter inúmeras informações, vai ter como você conhecer mais. São 2 anos de treinamento, onde você vai estudar 24 matérias diferentes, com professores daqui e de todo o Brasil. Você vai poder, ao longo de 7 dias de aula, pelo menos para cada uma das matérias, aprofundar-se um pouco mais em assuntos como família cristã, escatologia, que você vai ter uma aula no dia de hoje, também nos demais dias do seminário. Você vai poder estudar outras matérias como história da igreja, você vai poder estudar matérias como ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ter tantas oportunidades, aprender mais sobre a unção, mais sobre as manifestações do Espírito e tantas outras matérias maravilhosas e preciosas que vão fazer com que você seja cada vez um crente melhor. Então, se você ainda não conhece a sua melhor versão, o que você está esperando para vir para o Rema? As nossas aulas são segundas, quartas e sextas, sempre começando às 20 horas.
horas, indo até as 22h15, com intervalos. Nós temos estrutura aqui com ar-condicionado, uma estrutura de salas realmente preparadas para que você possa ser recebido com conforto e mais do que isso, para que você possa, dentro do ambiente, debaixo da unção do Espírito, você poder aprender mais sobre a palavra e ter sua vida transformada. Eu estudei no Rema em 2009, em 2010, de lá para cá nunca mais eu saí de dentro dessa escola. Trabalhei como monitora, trabalhei na área de tesouraria, trabalhei como diretora e agora também como professora de uns anos para cá. E é uma verdadeira honra poder fazer parte dessa visão que mudou a minha história, mudou a minha família, mudou o meu ministério e que tem transformado milhares de mulheres e homens ao redor do mundo. Você pode ser o próximo, se você quiser. Saméria, eu gostei, é interessante, eu tenho vontade de fazer o Rema. E aí, o que tem de vantagem? Nós estamos ainda com 10% de desconto na matrícula nesse período. Até ontem era 15% de desconto. Fechou janeiro, agora nós já não temos mais os 15%, temos 10%. E eu sei que você gosta de desconto. Se for 5%, você já está satisfeito. Mas nós temos 10% de desconto na matrícula, que inclusive já inclui o seu material didático. Você vai receber 2 livros para estudar ao longo do ano. E esses 2 livros completos, com todas as matérias que você vai ver ao longo do primeiro ano. Depois, quando você for fazer o segundo, você vai receber mais 2. E aí você, além de fazer a matrícula e ter acesso à sala de aula, você recebe esse material didático tão precioso, que só se você recebesse ele, já valeria a pena você pagar o valor, já seria barato demais. Mas você, além de receber a matrícula, você tem o livro, e além de ter o livro, você tem a matrícula. Então, é uma grande bênção. E hoje eu quero te indicar para ficar até o final, porque ao final nossa equipe vai estar disponível para fazer as matrículas lá no hall de entrada e na secretaria. E nós temos uma condição especial para quem ficar até o final. Eu vou poder anunciar para você no final, eu volto aqui e falo, porque nós vamos ter uma condição especial aí para abençoar você também, além dos 10% de desconto. Então, se você fica curioso e quer ser abençoado, fica até o final e você vai receber a bênção. Amém? Glória a Deus. Eu queria aproveitar esse momento, nós nunca viemos cultuar ao Senhor e viemos de mãos vazias, não nos apresentamos ao nosso Rei, sem que também tenhamos algo para honrá-lo. Nessa noite eu queria convocar você para ofertar na casa do Senhor. Se você congrega aqui, quiser fazer o seu dízimo, entregar e devolver o seu dízimo nessa noite, você também pode fazer isso. Caso você congregue em outra igreja, eu quero te convidar a ofertar nessa casa, e eu tenho certeza que você também vai ser extremamente abençoado e colherá bons frutos daquilo que você vai plantar. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, por gentileza. Provérbios 3. No verso 9. Você chegou lá? Quem chegou diz amém. Glória a Deus. Tem assim, no verso 9, a Bíblia diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, a Bíblia promete algo para nós quando nós entregamos honra ao Senhor. Eu costumo dizer que nós não ofertamos, não honramos ao Senhor apenas porque damos dinheiro, mas porque estamos dando valor àquele que tem nos dado todas as coisas. Mais valor do que o que temos nas nossas mãos, mais valor do que os bens que possuímos, mais valor do que aquilo que nós podemos produzir com o nosso trabalho. Porque consideramos que o Senhor é mais precioso e é o nosso maior bem, que é a nossa razão de vida, o nosso maior motivo de vivermos. É por isso que nós ofertamos e honramos ao Senhor. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor ele não espera que a gente dê somente dinheiro. Não é isso que Deus precisa, até porque Ele é o dono do ouro e da prata. Dinheiro para o Senhor jamais será um problema. Mas a Bíblia fala que Ele espera essa honra, porque a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens. Você não honra só com palavras, você não honra só com atitudes de serviço, você não honra somente com aquilo que você diz e nem somente com o que você faz em servir ao Senhor. Você honra ao Senhor com o que você possui. E a Bíblia é clara e diz que nós devemos fazer isso com os nossos bens e com a primeira parte da nossa renda. Sabe, Deus não vai ser honrado no último pedaço do bolo, Deus vai ser honrado no primeiro. E nessa noite a Bíblia nos fala sobre isso e também nos dá uma promessa, caso nós façamos isso. A Bíblia
Bíblia diz no verso 10 que se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. Eu gosto de explicar sobre isso e dizer que os celeiros são os lugares de armazenamento, são os lugares onde nós guardamos aquilo que nos supre. Eu poderia dizer que nesse tempo que nós vivemos, os nossos celeiros são nossas contas bancárias, são nossas carteiras, nossas bolsas, os lugares onde nós guardamos aquilo que temos de bem, aquilo que temos de valor. Também poderia ser a sua despensa em casa, os seus armários, a sua geladeira. A Bíblia diz que se encherão fartamente os teus celeiros. E também diz que transbordarão de vinho os teus lagares. O que são os lagares? Os lagares são os lugares de trabalho, onde nós produzimos algo. Aqui, no caso, era onde se produzia o vinho. E a Bíblia está dizendo que esse lugar vai ser também cheio, vai ser também transbordante. Sabe, que você consiga entender que a Bíblia está nos dando promessas baseadas na honra que nós damos ao Senhor. E aqui, claramente, nós podemos trazer para o nosso contexto de hoje e dizer que se nós fizermos isso, honrarmos ao Senhor com os nossos bens, as nossas contas nunca ficarão vazias, os nossos armários não ficarão vazios, as nossas carteiras e bolsas não ficarão vazias, porque Deus honra aquele que honra a Ele. A Bíblia diz, os que me honram, eu também honrarei, diz o Senhor. E sabe, aqui também fala sobre transbordar de vinho os lagares. Nunca vai faltar trabalho para você. Seu trabalho não vai ser só cansativo, seu trabalho vai ser proveitoso, sabe? Vai transbordar de cliente, vai transbordar de contrato, vai transbordar de vendas, vai transbordar de serviços, porque você tem honrado o Senhor honra você também. Que com essa consciência nessa noite, você possa participar desse momento, sabendo que existe uma honra dada ao Senhor e existe uma promessa também dada por Ele a você. Que você faça isso com entendimento. Nós temos as opções de fazer através do dinheiro em espécie, com os envelopes que temos aí diante de você. Temos as nossas tesoureiras lá atrás com maquinetas de cartão, caso você prefira ofertar dessa forma. E temos aqui atrás o Pix, que você pode fazer a transferência eletrônica e online imediata. Você que está participando através da internet, também quero te convidar a honrar o Senhor nessa noite com os seus bens e com as primícias da sua renda. Você pode fazer através do QR Code que aparece na sua tela, ou também através da transferência, se você preferir assim, via Pix. Você só não tem desculpas para não honrar o Senhor nessa noite. Amém? Eu quero aproveitar e fazer o meu aqui também, enquanto você vai fazendo o seu, e nós vamos orar juntos para entregar ao Senhor aquilo que tem chegado às nossas mãos. Glória a Deus. Você está alegre por participar desse momento santo? Amém. Se você vai fazer através de envelope, levanta bem alto o seu envelope. Se você vai fazer de outra forma, levanta suas mãos. Vamos orar juntos. Pai, estão aqui os nossos bens, estão aqui, Pai, as primícias das nossas rendas. Assim como nós aprendemos pela sua palavra, nós fazemos nessa noite, Senhor, como demonstração da nossa honra a Ti. Receba, Pai, nessa noite toda a oferta, o dízimo devolvido ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor e consagrar, Pai, cada uma das nossas finanças, cada um dos nossos bens. Nós consagramos ao Senhor nessa noite. Que esse dinheiro aqui apresente-se ao Senhor como honra do nosso coração, sendo bem administrado e traga multiplicação, Pai, no Teu reino, na Tua casa e também na vida daqueles que ofertam e participam nessa noite. Em nome de Jesus, nós fazemos isso com alegria, como Sua palavra diz, sabendo que estamos fazendo por amar ao Senhor mais do que tudo. Em nome de Jesus. Você também crê assim? Então venha ofertar com alegria. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Senhor dos exércitos é o seu nome.
momento da ministração da palavra, onde nós vamos poder receber as aulas que tem para ser ministradas aos nossos corações ao longo desse tempo. Nós vamos ter também, como você já deve saber, você viu anunciado aí no nosso evento, nas nossas redes sociais, foi tão amplamente divulgado. Nós teremos aqui a presença do pastor e professor Fábio Henrique. Ele que é professor especialista nas matérias de escatologia, história da igreja, mas também ensina diversas outras matérias do Rema, autoridade do crente, realidade da nova criação, ministério prático. Ele é um professor multifacetado. Para mim é o melhor de todos e eu sou suspeitíssima para falar sobre isso. Ele também é o pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida aqui em Teresina e nos acolhe como centro de treinamento aqui, abrindo as portas para que o Rema possa funcionar nas dependências da igreja. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dele e eu tenho certeza que você está cheio de expectativa no coração para receber de Deus através da vida desse homem também. Amém? Então eu queria chamar aqui à frente o pastor Fábio, por favor. Uma salva de palmas para ele, gente. Sua igreja, pastor, fica à vontade. Glória a Deus, que bênção. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Gente, obrigado, viu? Vocês são um sucesso. Que coisa boa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está com expectativa? Antes de mais nada, eu queria dar uma saudação para todos que estão nos visitando hoje. Talvez você esteja vindo aqui para a Igreja Verbo da Vida ou para o Rema pela primeira vez. Eu queria agradecer a sua presença, por você estar aqui e receber o nosso convite. E nós nos sentimos muito lisonjeados com a sua presença aqui. Quero agradecer também a todos os pastores, os ministros que estão presentes aqui hoje. É uma honra mesmo e um privilégio ter você aqui conosco. Eu espero mesmo que o Senhor possa realmente retribuir numa justa medida e que você saia daqui diferente, que você saia daqui acrescentado, bem melhor do que como você entrou. Amém, queridos? Então, nós estamos começando hoje o nosso seminário de escatologia. A escatologia é uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico Rema. É uma das matérias queridinhas, né, dos alunos. É uma matéria maravilhosa, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por esse tema. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre escatologia, ou talvez você só não associa com o nome, mas quando nós começarmos a falar sobre o assunto, você vai se identificar e talvez algumas coisas você já ouviu falar, outras talvez sejam novidade para você. Eu quero dizer para você que o meu objetivo hoje não é esclarecer dúvidas. Eu não quero aqui deixar você bem conhecedor de escatologia ao longo desse seminário, mas eu quero deixar mais dúvidas em você. Eu quero que você saia daqui com mais dúvidas. Por quê? Porque você saindo daqui com dúvidas, certamente você vai ter a vontade de se matricular no Rema. Amém? Então eu quero mesmo, meu objetivo é fazer você se matricular nesse centro de treinamento bíblico que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu ministério. E quando nós falamos sobre o Rema, a gente fala com tanto carinho, com tanto amor, que as pessoas às vezes pensam que nós estamos exaltando a instituição, mas nós exaltamos a palavra que é ensinada no Rema. Então não se trata do Rema em si, mas da palavra de Deus que nos é explanada, irmãos, no Rema, e nós certamente somos impactados e a nossa vida completamente mudada, sacudida. Então, eu quero convidar você a ter essa mesma experiência que eu tive, que a minha família teve e que milhares de pessoas ao redor do mundo têm tido também. Eu tenho certeza que se você der esse passo de fé, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O que você tem feito todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas da noite? Será que você tem dedicado tempo ao Senhor com qualidade? Então, que tal essa grande oportunidade, essa porta que Deus abriu para você? Vem estudar a palavra de Deus conosco aqui no Rema. Pastor, tem que pagar uma mensalidade? Tem, irmão, tudo que é bom na vida tem um preço a ser pago. Ah, mas o Evangelho é de graça. Não, o Evangelho não é de graça. Foi pago um preço por ele, um preço alto na cruz do Calvário. Acontece que Jesus já pagou esse preço para nós. Amém? Mas tudo que é bom na vida tem um preço a ser pago.
A Bíblia fala que o que acha sabedoria e adquire conhecimento é um homem feliz. A sabedoria, ela precisa ser achada, ou seja, há uma procura. Mas o conhecimento, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser adquirido. E quando nós falamos sobre a aquisição, sobre adquirirmos o conhecimento, está falando sobre a gente pagar qualquer preço que seja necessário para a gente ter o conhecimento. Porque alguém sem conhecimento vai pagar muito mais caro do que alguém com conhecimento. Você está aqui, queridos? Então, o preço que nós pagamos pelo conhecimento é muito mais barato do que o preço que a gente paga pela falta dele. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece pela falta do conhecimento. Então, venha buscar esse conhecimento aqui no Rema e eu tenho certeza que você não vai ser frustrado. Se você quer saber se o Rema realmente é bom, se realmente funciona, procura um graduado e eu tenho certeza que ele vai dizer algo para você. Amém? Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para todo sempre? Glória a Deus. Aleluia. Deus, nesses últimos dias, Ele está despertando a sua igreja. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós estamos vivendo os últimos dias dessa era da humanidade. E Deus, Ele está muito interessado, Ele está muito atento em que o seu povo, ele se abra para esse conhecimento. Quando nós falamos sobre estudar escatologia, estamos falando sobre aquilo que está relacionado ao fim, às coisas do futuro. E Deus, Ele está bem interessado que a sua igreja se aprofunde nesse conhecimento. E nesses dias nós vamos nos aprofundar, nós vamos ter uma pequena imersão naquilo que Deus tem como futuro glorioso para a sua igreja, para a sua noiva, para mim e para você. Então se prepara para o que Deus vai fazer nesses dias na sua vida. Eu declaro uma consciência chegando sobre a sua vida, onde você vai estar tão firme, onde você vai estar tão animado com aquilo que te espera, que vai redundar em você numa grande motivação para você viver uma vida íntegra, para você viver uma vida dedicada, santa ao Senhor, de tal modo que a sua expectativa não vai estar nas coisas que você vai ter, não vai estar nas coisas que você pode possuir aqui na terra, mas a sua grande expectativa estará em se encontrar com o Senhor nos ares. Aquilo que a Bíblia nos diz lá em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 12, diz: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E no verso 3 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, aguardando a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? É aquele desejo, aquele anseio que nós temos de nos encontrar com o Senhor nos ares. E eu declaro isso sendo fortificado na sua vida. Eu declaro isso sendo estabelecido como uma grande base, como uma grande coluna, como uma grande verdade para a sua vida. Sabe, irmãos, um crente que não tem consciência da vida futura, um crente que não tem consciência das coisas eternas, ele certamente é um grande candidato a se desviar do Evangelho. Mas quando você é um crente que tem a sua certeza, a sua convicção, a sua base nas coisas futuras, você certamente será um crente muito melhor. Então, nesses dias, Deus está nos convidando a ter o nosso olhar focado para as coisas eternas, para as coisas relacionadas ao futuro. E eu quero dizer, você tem um futuro glorioso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você tem um futuro de glória. Se prepare, meu irmão, para o que Deus vai fazer nesses dias. Eu declaro clareza chegando sobre a sua vida. Eu declaro uma paixão ardente pelo estudo das profecias. Você vai sair daqui contagiado. Você vai sair daqui, meu irmão, obcecado. Olha, eu quero estudar as profecias. Eu quero estudar sobre o fim dos tempos. Amém? Graças a Deus. Você está com expectativa? Glória a Deus. Por que, pastor, estudar escatologia é algo importante? Por que eu preciso estudar escatologia? O que é escatologia? Quando nós usamos esse termo, para alguns é até um termo difícil, complexo, mas nós estamos falando sobre a junção de duas palavras gregas.
Você sabe que o Novo Testamento, em específico, ele quase na sua totalidade foi escrito no grego koiné, não é o mesmo grego falado na Grécia hoje, mas é uma língua extinta. E no grego koiné, quando nós usamos esse termo, nós juntamos duas palavras. A primeira palavra é a palavra skatos, que quer dizer últimas coisas ou coisas relacionadas ao final. Então, nós juntamos essa primeira palavra de coisas do fim, coisas do futuro, coisas do final, juntamos com a palavra logos, que significa estudo. Então, quando nós juntamos as duas palavras, nós temos o estudo das coisas do fim, escatologia. Esse é o significado dessa palavra. E por que estudar escatologia é algo tão importante para nós? Porque 37% das escrituras falam sobre escatologia. 37% dos textos bíblicos estão falando sobre as profecias do fim. Veja como é importante isso. Veja como a igreja precisa estar mais atenta sobre esse tema. E infelizmente, irmãos, eu quero aqui encorajar os nossos companheiros, pastores, companheiros de ministério, sobre você falar um pouco mais na sua igreja sobre esse tema. Eu sei que é um tema que talvez você pense que exija um pouco mais de conhecimento técnico, mas eu quero dizer para você que todos nós temos a capacidade de falar sobre as coisas do fim. Afinal de contas, irmãos, qual é a nossa bendita esperança? Aguardar o nosso Senhor Jesus. Você está aqui? Então, a razão de existir de um crente é a gente aguardar o nosso encontro com o nosso Senhor, com o nosso Rei, com o nosso Salvador. E quando nós falamos isso, nós estamos apontando para a escatologia, falando sobre as coisas do fim. Escatologia é muito importante para nós como crentes, porque ela faz parte das doutrinas elementares de Cristo. Hebreus capítulo 6 vai nos trazer as 6 doutrinas elementares, fundamentais, a base para o nosso evangelho, a base doutrinária para vivermos como crentes aqui na terra. E 1/3 desses ensinos, dessas doutrinas elementares, está falando sobre as coisas do fim, está falando sobre escatologia. Veja, acompanha o texto comigo, Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do... Aí ele começa a falar sobre as 6 doutrinas elementares: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e juízo eterno. No Rema nós temos uma matéria específica para falar exatamente sobre essas doutrinas elementares de Cristo. É a matéria doutrinas básicas. Essa matéria é maravilhosa, é fundamental, extremamente esclarecedora, e cada ponto desse, cada doutrina de Cristo vai ser esmiuçada para que a gente possa ter uma compreensão completa daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas veja que ele fala sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, a 3ª, imposição de mãos, a 4ª, e aí a 5ª e a 6ª, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Quando ele fala sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, ele está falando sobre escatologia, sobre exatamente aquilo que nós vamos estudar aqui. Então veja como é importante, irmão, o estudo das coisas relacionadas ao fim. Veja como é importante o estudo das profecias futuras. É sobre isso que nós vamos falar ao longo desse seminário de escatologia. Então por que eu devo estudar sobre escatologia, pastor? Porque faz parte das doutrinas elementares de Cristo. Amém? Vamos começar por esse tema, que é um dos temas preferidos dos nossos alunos do Rema, é o estado dos mortos. Eu não julgo que seja um tema polêmico, eu julgo que é um tema que gera muita curiosidade, eu julgo que é um tema que traz muitas dúvidas para alguns, traz muitas alegrias para outros e muitas tristezas para outros também. Então, quando nós falamos sobre o estado dos mortos, nós estamos falando sobre aquilo que está acontecendo com as pessoas que faleceram. Aquilo que está acontecendo com as pessoas que faleceram há muito tempo atrás, as pessoas que faleceram há pouco tempo atrás e as pessoas que ainda vão falecer, ok?
Quem morreu em Cristo vai para um lugar chamado paraíso. Diga paraíso. Eu sei que comumente, popularmente, a gente sempre fala que quem morre em Cristo hoje vai para o céu. Não é assim? Se você morrer em Cristo, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você vier morrer hoje, está repreendido em nome de Jesus, você vai para o céu. Quem já ouviu falar nisso? Isso está certo, pastor? Está, claro, não está errado. Mas quando a gente fala sobre aquilo que realmente é bíblico, nós precisamos usar as expressões bíblicas. É verdade que em alguma passagem ou outra, a Bíblia nos faz referência sobre os céus. Mas, especificamente, quando nós falamos sobre alguém que morreu, a Bíblia usa o termo paraíso. E nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2. Você pode abrir comigo? Tem algum crente aí que trouxe Bíblia? Amém. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Eu quero cumprimentar também todos os alunos graduados do Rema, agradecer a sua presença aqui, aqueles que fizeram o primeiro ano, o ano passado, e estão indo para o segundo ano, esse ano também, quero cumprimentar. E os alunos já matriculados do primeiro ano desse ano, amém? Eu creio que essa turma será uma turma gloriosa, e nós vamos aprender muito sobre a palavra esse ano. Você abriu comigo? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo aqui, ele traz, né, ele faz um jogo de palavras, mas ele está falando sobre ele mesmo, ele está falando sobre uma experiência que ele mesmo teve, mas ele fala na terceira pessoa, e aí ele começa dizendo assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, ou seja, indizíveis, palavras incompreensíveis, palavras que se ele dissesse, os homens iriam tê-lo como louco, e por isso ele preferiu não falar. Por isso ele diz, palavras inefáveis, palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo está dizendo que ele teve uma experiência 14 anos antes dele escrever esse texto, falando que ele não sabe se no corpo ou fora dele, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e esse terceiro céu, esse lugar, ele chama de paraíso. É interessante porque ele usa a expressão terceiro céu. Ora, para haver um terceiro, é porque tem um segundo e tem um primeiro. O que nós podemos definir como primeiro céu, e como segundo céu, e como terceiro céu? O primeiro céu vai da nossa superfície, do chão em que você está pisando hoje, até 100 quilômetros de altura. Por que 100 quilômetros de altura, pastor? Porque quando nós chegamos a 100 quilômetros de altura, nós chegamos aos limites da nossa atmosfera. 100 quilômetros e 1 metro para cima, ou alguns centímetros para cima, nós já estamos no espaço. Então, a nossa atmosfera, os limites da nossa Terra, vai até 100 quilômetros para cima. E da nossa superfície, a 100 quilômetros para cima, nós podemos chamar de primeiro céu. O segundo céu nós podemos definir como de 100 quilômetros para cima até toda a totalidade do universo. E o terceiro céu, como Paulo diz, biblicamente, nós podemos nos referir à habitação de Deus, à morada daqueles que morrem em Cristo. E Paulo teve essa experiência. Ele saiu do primeiro céu, do segundo céu, e foi para o terceiro céu, que ele chama de paraíso. Diga paraíso. Eu fico sempre muito curioso, porque é interessante, irmãos, que nós, quando vamos para algum lugar muito bonito, talvez você tenha ido já para alguma outra nação, algum outro país, você já tenha visitado alguma praia, talvez aqui em Luiz Correia, talvez aqui no Nordeste ou em outro lugar, você chega num lugar e você diz, meu Deus, que lugar bonito. Aí você diz, uau, isso aqui é um paraíso, não é verdade? Agora, quando você tem essa admiração por um lugar, e você expressa essa admiração, e você usa essa palavra paraíso, você está baseado no seu conceito de beleza. Você está
baseado naquilo que você entende que é bonito, que é harmonioso. É ou não é verdade? Agora eu fico encucado e imaginando, se no nosso conceito nós chamamos um lugar bonito de paraíso, imagina no conceito de Deus que criou todas as coisas. Olha só, quando você chega num lugar muito bonito, você diz, uau, isso aqui é um paraíso, esse lugar é muito bonito, mas esse é no seu conceito de beleza, esse é no seu conceito limitado, nas coisas que você já viu e já conheceu. Agora você imagina alguém chamar um lugar de paraíso, e esse alguém definir como paraíso, mas esse alguém ser alguém que criou todas as coisas. O conceito de Deus, o conceito de Jesus é muito maior do que o nosso, é ou não é verdade? E aí eu quero convidar você a abrir nesse texto em Lucas capítulo 23, no verso 43. Nós vimos aqui Paulo mencionando e usando esse termo paraíso, se referindo ao terceiro céu, à morada de Deus, à habitação de Deus. Mas aqui em Lucas, no capítulo 23, no verso 43, o próprio Jesus, ele chama esse lugar para onde os crentes ou aqueles que morrem nele vão, ele também chama de paraíso. Veja, Jesus estava na cruz, você já sabe a história, eu não vou poder me aprofundar nisso, mas tinha um ladrão de um lado, outro de outro. Um ladrão fez pouco caso de Jesus, o outro ladrão defendeu Jesus e o reconheceu. E aí Jesus elogia aquele homem e traz uma promessa para ele, diz, no verso 43, respondeu Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então veja, a nossa ótica falando sobre paraíso é uma ótica limitada, mas o próprio Jesus, ele coloca o lugar para onde a gente vai, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Esse era o caso desse ladrão, inclusive, que estava com ele ali. E ele diz, olha, por você ter me reconhecido, você estará comigo no paraíso. Então eu fico imaginando, é um lugar muito mais bonito do que a gente possa imaginar. Paulo disse, olha, eu vi coisas que os homens não podem compreender. Esse é o seu futuro, meu irmão. Pensa um pouco, olha, Luiz Correia é lindo, olha, Fernando de Noronha é lindo, a Suíça é linda, todos os lugares que a gente vai, a gente fica encantado, sempre tem um lugar muito bonito, muito exótico, um lugar diferente. Agora você soma isso tudo, talvez não chegue a 1% daquilo que é a beleza do lugar para onde um dia a gente estará com o Senhor. Essa deve ser a nossa bendita esperança. Você está aqui? Graças a Deus. Então quem morre com Cristo hoje vai para um lugar chamado paraíso. Quem morre sem Cristo vai para um lugar chamado mundo inferior dos mortos, ou como nos originais no grego a Bíblia define como Hades, ok? Então quem morre em Cristo vai para o paraíso, mas quem morre sem Cristo vai para um lugar, uma dimensão nos lugares inferiores da terra chamado de Hades. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo, olha, quando algum ente querido morrer, e essa pessoa morrer em Cristo, fica tranquilo, porque ele está indo para um lugar muito melhor. Não fica desesperado, não fica triste, não deixa aquela tristeza consumir você, porque aquela pessoa ela está indo para um lugar que é incomparavelmente melhor. Aí ele diz, olha, não seja como as pessoas que não têm esperança. As pessoas que não receberam Jesus, elas não têm esperança, elas não sabem para onde vão. Mas quem recebeu Jesus tem convicção, tem certeza, sabe exatamente para onde vai. Aleluia. E se você está aqui nessa noite, e você não sabe para onde você vai, quando você vier a morrer, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo usa uma expressão muito interessante, quando ele diz, com respeito aos que dormem.
Esse dormem, Paulo está falando sobre pessoas que faleceram, que morreram. Mas ele usa uma expressão no grego, que é a expressão koimal. Koimal significa dormir, acalmar, tranquilizar, aquietar, mas também está se referindo a morrer. Não existe essa doutrina que tem se espalhado, infelizmente, né, pela igreja, sobre o sono da alma. Não existe o sono da alma. As pessoas que morrem em Cristo hoje, elas estão conscientes, elas estão interagindo, elas estão lúcidas. Pastor, elas se lembram das coisas que aconteceram? Claro que sim. Elas não só se lembram, como elas interagem. E quem morreu sem Cristo também está consciente? Com certeza. Não existe o sono da alma. Paulo usa essa expressão para trazer uma leveza. Ora, quando alguém morre, a gente não chega aí, fulano morreu. Não, a gente fala, olha, fulano partiu, né? Fulano dormiu. Então, Paulo usa uma expressão mais leve para se referir à morte daqueles que partiram em Cristo. Deu para você entender? Mas ele não está dizendo que essa pessoa está dormindo literalmente. Infelizmente, pessoas usam essa expressão e elas pensam que aqueles que dormem estão nesse momento no lugar chamado paraíso, dormindo. Veja, irmãos, eu fico imaginando, então tem muitos colchões no céu. A Ortobon lá deve estar ganhando muito dinheiro. Ah, pastor, mas o pessoal lá é meio nordestino, então eles usam rede. Então o redário lá do céu deve ser muito grande. Não, as pessoas não estão dormindo. As pessoas estão vivas. Afinal de contas, a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Você está aqui? Então as pessoas que estão mortas hoje, seja no Hades, ou seja no paraíso, elas estão conscientes, interagindo, elas estão vivendo uma outra vida, numa outra dimensão. Uma de prazer eterno, no paraíso, e uma outra de sofrimento eterno, no Hades. Deu para você entender? Afinal de contas, Deus teria que ser muito brincalhão conosco, né? Para a gente morrer, ir para um lugar chamado paraíso, e chegar lá a gente ficar dormindo. É como a gente ganhar um pacote de férias para ir para o Caribe e chegar lá a gente passar 7 dias dormindo. Não faz sentido, né? Você precisa usufruir daquilo que é seu por direito. Então, os mortos, eles estão conscientes. Veja esse texto, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Ele está falando sobre pessoas que morreram. Diga, morreram. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, tá? Está falando de alguém que morreu. Não confunda essa palavra alma, porque você vai aprender no Rema que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. O espírito é quem nós somos de verdade. A alma está falando sobre o nosso intelecto, o nosso raciocínio e as nossas emoções. E o nosso corpo, que é essa matéria que nós temos aqui, ok? Mas quando ele usa essa expressão alma, ele está falando sobre alguém que morreu, o espírito com a sua alma. Deu para você entender? Ele não está falando sobre uma alma separada. Quando nós morremos, irmãos, a Bíblia fala que a única coisa que tem poder para separar a alma do espírito é a palavra. Você está aqui? Mas a alma e o espírito, elas não podem ser separadas. Não existe o céu do espírito e o céu da alma. Imagina, alguém poderia receber a salvação do espírito, mas a alma não foi salva, então a alma vai para o inferno. O espírito vai para o céu e a alma vai para o inferno. Não faz sentido. Quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui na terra. Quando você vai para um velório e você vê ali aquele caixão, tem um corpo ali. E geralmente a gente fala, ó, esse aqui não é mais ele. Esse aqui não é mais ela. Isso aqui é só o corpo dela, a matéria dela, a casa dela. Deu para você entender? Por quê? Porque ela de verdade, o seu espírito, ela foi para um outro lugar. Só que ela não vai só, ela vai junto com a sua alma, o seu intelecto, as suas emoções. Porque o espírito, ele precisa da sua alma, ele precisa do seu intelecto, das suas emoções. Deu para você entender? Então, os dois juntos, o espírito e a alma, eles não se separam, eles são inseparáveis. Quando alguém morre e vai para o paraíso, vai o espírito e a alma. Deu para você entender? O corpo fica aqui na terra. Debaixo do altar, vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Veja, as almas daqueles que tinham sido mortos. Então a Bíblia está falando sobre pessoas que morreram. Esse texto está em Apocalipse, ele está falando sobre pessoas que vão morrer no período da tribulação. Se você vier os 3 dias, nós vamos voltar a falar sobre eles lá na frente, tá? Então não perde, os outros 3 dias vai ser bem importante. Aqui a gente está adiantando um pouco para a gente falar sobre esse tema do estado dos mortos. Mas essas pessoas aqui, elas vão morrer no período da tribulação. O anticristo vai matar essas pessoas e elas vão chegar lá no paraíso. E lá no paraíso elas estão mortas, elas vão clamar, ou seja, elas vão reclamar, elas vão murmurar. Então veja que essas pessoas, elas não só estão conscientes, mas elas também têm sentimentos e emoções. Elas vão clamar, reclamar: ó, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Ela está reclamando, ela está murmurando. Você está aqui? Agora é interessante porque fala que eles clamavam em grande voz. Para ter voz, precisa ter cordas vocais, precisa ter boca, precisa ter língua. Não é assim? Eles estão falando. Preste atenção nesses detalhes. E aí ele diz que a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Para ter vestidura branca, roupa branca, precisa ter um corpo. Então isso desconstrói aquela imagem que nós temos de que um espírito é aquele ser transparente. Isso destrói aquela imagem de que o espírito é um lençol, ou é só uma força, uma fumaça. Veja que ele tem um corpo, ele tem um formato. Para ele ter roupas, é porque ele precisa de um corpo. E eu quero convidar você a entender que um espírito, embora ele esteja numa outra dimensão, embora ele esteja num lugar diferente da composição física que nós temos aqui na terra, ele também possui um corpo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que existem corpos terrenos, mas existem corpos celestiais. Deu para você entender? Então, o nosso espírito, ele possui um corpo. Você está aqui? O nosso corpo aqui na terra é esse que nós temos aqui, mas esse espírito, ele possui um formato corpóreo, um corpo espiritual que vai estar lá no paraíso. Se não fosse assim, não precisaria de vestes. Você está aqui? Se nós estivéssemos dormindo, ou aqueles que morreram em Cristo estivessem dormindo, eles não clamariam, não conversariam. Veja que eles têm emoções, veja que eles têm raiva. Até quando, Senhor, o nosso sangue vai ficar impune? Veja que eles estão ali numa situação de desespero, eles estão numa situação inconformados com a situação que eles estão passando. Você está entendendo isso? Aí diz que é para eles aguardarem, que eles repousem, né, por pouco tempo, até que todos os irmãos deles sejam também mortos. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, 31, 32, quem diz isso? Jesus. Jesus está falando: olha, o nosso Deus é o Deus de Isaque, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, quando Jesus falou isso, já tinham sido mortos. Mas Jesus está falando: olha, eles estão vivos, eles não morreram. Então o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Isso mostra que aqueles que morreram em Cristo e os que morreram também sem Cristo, eles não estão mortos, mas eles estão vivos. A morte é apenas uma passagem para uma outra fase. Você está aqui, queridos? Lázaro e o rico, Lucas capítulo 16, verso 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico.
essa parte é muito interessante porque quando Jesus usa essa expressão, havia certo homem rico, Jesus não está se referindo a uma história inventada, não se trata de uma parábola. Jesus ele utilizava muito o recurso de parábolas. Parábolas é uma história que a gente inventa, que a gente cria, baseada em ações, em atitudes cotidianas que os homens tinham. Então Jesus ele usava aquilo para exemplificar um princípio que ele queria trazer, estabelecer para as pessoas. Quando ele queria ensinar sobre um determinado assunto, ele criava uma história, ou ele usava uma história que já existia, que outras pessoas contavam, mas que essa história não era um fato, não era uma realidade, era apenas para ilustrar, era um exemplo para ensinar para as pessoas. Mas sempre que Jesus falava por parábola, ou ele mesmo dizia que era uma parábola, ou os autores do evangelho, um dos 4 evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João, eles falavam, e Jesus lhes propôs uma parábola. Agora veja que nessa passagem não há nenhuma referência a uma parábola. Significa que Jesus está falando sobre algo que realmente aconteceu. Jesus está falando sobre um fato. Diga um fato. E por isso se usa essa expressão, ora, havia certo homem, rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Opa, como assim? O mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos? Pastor, eu não sabia disso. Quer dizer que quando a gente morre hoje, a gente é levado pelos anjos? Infelizmente, nós não temos nenhuma passagem que nos indique que hoje, aqueles que morrerem em Cristo, os anjos levam o espírito dessa pessoa para o paraíso. Aqui, entenda, nós não estamos na nova aliança. Jesus está contando algo que aconteceu debaixo da dispensação da lei. Então era um outro tipo de salvação, era um outro tipo de dispensação que estava sobre a terra. Mas aqui diz que quando aquele homem, que era justo, temente a Deus, morreu, os anjos o levaram. Levaram para onde? Para o seio de Abraão. Entenda, essa palavra seio de Abraão está falando sobre o aconchego, o conforto, o consolo de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. Um foi levado pelos anjos, o outro foi só sepultado. No inferno, eu queria trazer um pouco a sua atenção sobre essa palavra inferno aqui. Ela foi traduzida como inferno, não está errado, tá? Mas lembra que a gente, quando fala sobre o céu, o mais bíblico, o mais correto é a gente usar o termo paraíso. Quando alguém fala que morre e vai para o céu, não está errado, está tudo certo. Mas a expressão bíblica mais correta é aquilo que Jesus usou e que Paulo usou, paraíso, lembra disso? Da mesma forma para a gente se referir ao inferno. E aqui essa palavra que foi traduzida como inferno, no original no grego, essa palavra é a palavra Hades, que quer dizer o mundo inferior dos mortos. Então aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para um lugar chamado mundo inferior dos mortos. Deu para você entender? Agora eu quero chamar a sua atenção, porque aqui nessa história, em que Jesus está narrando, nesse fato, nessa verdade que Jesus está trazendo, a configuração de salvação era diferente da que nós temos hoje. Alguém sabe me dizer por quê? Por que essa configuração de salvação é diferente da que nós temos hoje? Porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Então aqui esses homens estão debaixo da lei, eles não estão debaixo da nova aliança. E eu queria chamar sua atenção para esse detalhe. Vamos continuar. No Hades, mundo inferior dos mortos, ou traduzido no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Opa, peraí. Quem foi que levantou os olhos? O homem rico. Veja, a Bíblia fala que morreu também o rico. E ele foi o quê?
sepultado. Ele morreu e foi sepultado. Então, nós não estamos falando de alguém que está vivo. Estamos falando de alguém que morreu. Deu para você entender? Ele morreu, é um fato. Aí a Bíblia fala que ele foi para o inferno, ele foi para o Hades. E ele, estando em tormentos, em sofrimento, ele levantou os olhos. Ora, ele levantou os olhos? Então mostra que alguém que morreu tem olhos. Mas ele não está em espírito? Não foi o espírito dele que foi para lá? Foi, mas o espírito tem olhos. Deu para você entender esse detalhe? E viu ao longe, diga ao longe. Não temos como definir a distância, mas se a Bíblia fala que é longe, nós cremos que é longe. O que é longe para você? 2 quilômetros, 3 quilômetros, 100 quilômetros? Não sei, não temos um parâmetro, mas a Bíblia diz que é longe. Você está aqui? Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Ora, espírito tem dedo? Então nós já estamos vendo aqui que o espírito tem um olho, que o espírito tem dedo. Isso nos mostra que o espírito tem um corpo. Você está aqui? E refresque a língua. Olha aí, outro órgão, outra parte do corpo. Porque estou atormentado nesta chama. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente pensa que o rico, ele olhou para cima. E ele, lá em cima ele viu Abraão e Lázaro. Mas isso não faz o menor sentido. Eles estavam aonde? No Hades. A Bíblia fala que o rico estava no Hades, no inferno, estando em tormentos. O que significa isso? Ele olhou ao longe. Não significa, irmãos, que ele olhou para cima, mas que ele olhou ao longe. Ele estava na mesma altura. Isso nos mostra que Lázaro, mesmo sendo salvo, e estando no seio de Abraão, o lugar de consolo, ele não estava no céu. Quem morre em Cristo vai para onde? Paraíso. Paraíso fica onde? No terceiro céu. Então não se trata de uma visão do rico, ele teve uma visão do céu. Não, ele estava no inferno, ele estava no Hades. E ele viu ao longe Abraão e Lázaro. O que isso tem a ver, pastor? É porque eles estavam no mesmo lugar. Aqueles que morriam tendo a sua salvação, nesse tempo, eles não iam para o paraíso ainda, porque Jesus não havia morrido e ressuscitado. Deu para você entender? Vamos continuar o texto, isso vai trazer mais clareza para você. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Veja que Abraão, ele traça 2 lugares diferentes. Ele está falando, olha, você está aí em tormentos, e ele está aqui sendo consolado. Então isso nos mostra que mesmo eles estando no mesmo lugar, existem compartimentos diferentes. Existem sublugares diferentes naquela mesma região. Deu para você entender? Vamos continuar. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Agora ficou claro. Eles estão, Abraão num lugar, o rico no outro lugar, mas tem um abismo no meio deles, que impede justamente essa circulação. Você está aqui? Então nós estamos falando sobre o Hades. Onde fica o Hades? As regiões inferiores da terra. Não sabemos onde é. Pastor, o Hades é literal? É. O Hades existe? Existe. É físico, literal? É. Se nós formos para lá hoje, encontrarmos um equipamento de última geração, para a gente ir para lá, talvez a gente não consiga ver as pessoas que estão lá. Pode ser que dentro do Hades, as pessoas lá estejam numa outra dimensão que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos sentidos não conseguem identificar. Mas não quer dizer que não seja um lugar literal. Então o Hades é literal, aquilo que nós chamamos de inferno existe, é real. Não sabemos onde é, debaixo dos oceanos, talvez, debaixo de algum país, talvez. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2 que o trono de Satanás fica lá em Pérgamo, na cidade de Pérgamo. Quem sabe? Não sabemos, né? Pode ser que exista
embaixo de uma grande caverna. Nós sabemos, irmãos, que é um lugar muito grande, porque bilhões de pessoas estão lá. Precisa ser um lugar para caber muita gente. Você está aqui? Então é um lugar literal, existe. E Lázaro, mesmo recebendo salvação, debaixo da dispensação da lei, estava também lá. E aí ele diz: entre vós e nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós, por causa do abismo. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Por que Abraão usa Moisés e os profetas? Porque Moisés e os profetas representam a lei e os profetas. O que significa isso? Era a forma deles obterem a salvação. Eles precisavam, pela fé, crer na palavra que eles tinham, que era a lei, consequentemente, crer no Senhor. Ou seja, a salvação, mesmo na lei, também era pela fé. Você está aqui? Você lembra que o rico chama Abraão de pai, e Abraão chama o rico de filho, mas, no entanto, o rico está em tormento, ou seja, ele não recebeu a salvação. Por quê? Porque o rico era judeu. O fato dele ser judeu não significava que ele tinha salvação. Ele precisava crer em Deus e crer nas Escrituras, como nós também precisamos crer na nossa dispensação hoje. Todas as dispensações que Deus estabeleceu para salvar o homem, eles precisavam crer, eles precisavam usar a fé. A salvação sempre foi pela fé. Diga: sempre foi pela fé. Você está aqui? Então, Abraão, ele explica que existem 2 lugares. Existe um lugar de consolo e existe um lugar de tormento lá no Hades. E aqui ele fala: olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus da época para alcançar a salvação. Ouça-nos. Mas ele insistiu, o rico insiste com Abraão e fala: não, pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles estão duros para receber a palavra de Deus, isso nos lembra alguma coisa nos dias de hoje, né? Pessoas que estão duras para receber a palavra de Deus. Pessoas que têm um coração duro, que não acolhem, que não recebem a palavra. E aí Abraão fala: tampouco se alguém ressuscitar dentre os mortos, já fazendo uma referência sobre Jesus, que ressuscitaria. Você está aqui? Então, se a pessoa não ouvir a palavra, ainda que alguém ressuscite dos mortos, ela não vai acolher. Se ela é dura para receber a palavra, ainda que alguém ressuscite, que é o caso de Jesus, ela não vai acolher, ela não vai receber a palavra de Deus. Então, essa era a configuração. Hades é a palavra grega, mas no hebraico é chamado Sheol, tá? É o mesmo lugar, o mundo inferior dos mortos, a região inferior dos mortos. Num lado tinha um lugar de consolo, que era onde Abraão estava, junto com Lázaro e todos aqueles que obtiveram salvação antes: Davi, Isaac, Jacó, Naum, Oséias. Todo mundo que obteve salvação nas suas dispensações estavam nesse lugar chamado seio de Abraão. E do lado tinha um lugar de tormento, ok? Mas no meio, entre eles, existia um lugar chamado Tártaro, que é o abismo. O inferno. O que é o inferno, pastor? Né? Nós já vimos, é uma grande região, né? Onde as pessoas que morrem sem Cristo estão lá. Um detalhe muito interessante que eu quero chamar a sua atenção é que o diabo não mora lá. Não existem demônios nesse momento habitando no inferno. Você está aqui? Tem muito crente que diz assim, quando vai expulsar um demônio, diz: Satanás, volte para o quinto dos infernos, que é o seu lugar. Essa é uma expressão completamente errada e antibíblica. O diabo, ele não está no inferno, não existem demônios no inferno. Nós vamos ver em algumas passagens que o que tem lá no inferno, de fato, né, são pessoas que morreram sem salvação nas suas dispensações. Elas estão lá.
Se morreu sem Cristo, está lá. Se morreu antes de Cristo, nas dispensações que elas tinham para obter salvação, e elas não obtiveram, elas também estão lá, ok? Então, essa grande região, chamado Sheol ou Hades, é aquilo que nós chamamos de inferno. Então, não tem demônios lá. Os demônios, eles vivem aonde? Aqui na terra. São os nossos vizinhos indigestos, tá? Mas não se preocupe, você não tem que ter medo dele. Ele é que tem medo de você. Você tem a autoridade que Jesus te constituiu, que Jesus te deu. Mas eles convivem conosco aqui na terra. Eles não vivem lá no Hades. Deu para você entender? Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia, essa palavra inferno, ela é traduzida como inferno, mas nos textos originais existem 3 palavras que foram escritos ali nos textos, diferentes, que são traduzidas como inferno. E essas 3 palavras, embora a gente não vá dizer que está errado, isso não tem problema nenhum, a gente só precisa ter esse entendimento. E no Rema você vai estudar muito sobre isso. Isso não invalida as Escrituras, isso não quer dizer que há uma interpretação errada, não é isso. Mas, lembra que eu falei sobre a gente usar os termos mais corretos, e isso vai trazer para a gente uma compreensão melhor. E essas 3 palavras, né, a primeira, nós já vimos, que é a palavra Sheol ou Hades, que significa região dos mortos, ou mundo inferior dos mortos, que nós acabamos de ler lá em Lucas capítulo 16, no verso 23, falando sobre o homem rico e Lázaro. Então, eles estavam lá. Quando a Bíblia usa essa expressão inferno naquela passagem, ela está falando sobre o mundo inferior dos mortos, a região dos mortos, né, que é o Sheol ou Hades. A outra palavra, que é traduzida como inferno também, é a palavra tártaro. Ela está presente em apenas 2 textos, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos abrir lá rapidinho, só para você ter uma compreensão. 2 Pedro, eu já estou encerrando. Amanhã nós vamos falar sobre corpo glorificado, sobre arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Não perde. Tenho certeza que amanhã você vai gostar muito também. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os aonde? No inferno. Quem tem a palavra tártaro aí? Está escrito na sua Bíblia tártaro. Tem alguém com a palavra tártaro? Levanta a mão. Tem alguém? Ninguém? Todo mundo está inferno, né? Temos uma pessoa ali, tártaro. E essa é a versão mais próxima dos originais, tá bom? Então, a palavra usada ali no original é a palavra tártaro. Foi traduzida por inferno, não está errado. Por quê? Porque o tártaro fica lá no Hades, é um dos compartimentos do Hades, tá? Mas essa palavra significa abismo. Agora, olha que coisa interessante. Diz que Deus não poupou anjos quando pecaram. Pastor, agora eu peguei o senhor, porque o senhor disse que não existem demônios lá no Hades, não existem demônios lá no inferno. E aí a Bíblia está dizendo que Deus não poupou e eles estão lá. Veja, a Bíblia não diz a palavra demônios, mas ela diz anjos. Pastor, mas os demônios são anjos caídos? Alguns são. Mas quando a Bíblia fala sobre Satanás, diabo, demônio, está falando sobre seres que sofreram o seu julgamento e estão hoje aqui na terra junto conosco, aguardando o juízo final. Mas aqui a Bíblia está falando sobre anjos que pecaram e estão aguardando o juízo, aguardando o seu julgamento. Então ele está falando sobre outros anjos. Diga, E esses anjos que caíram, que pecaram, não sabemos o que foi que aconteceu, eles estão aprisionados aonde? No Tártaro. Então, o fundo do abismo, eles devem ter feito uma coisa muito séria, né? Porque eles estão no fundo de um grande abismo lá no Tártaro, tá? Eles estão lá aguardando o seu juízo, o seu julgamento. Judas 1,6, você pode ler em casa, eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas também está se referindo muito provavelmente a esses mesmos anjos, tá? É um texto que fala também, faz a referência sobre o Tártaro. E a terceira palavra, que é traduzida como inferno, é a palavra Geena. E essa palavra, Geena, ela também é traduzida como lago de fogo e enxofre, tá? Então, o Geena é o que nós podemos
adequar como a melhor tradução para o inferno. É o inferno literal. Veja, quem morre hoje em Cristo, sem Cristo, vai para o lugar chamado Sheol ou Hades. Eu gosto de fazer sempre esse exemplo, essa analogia, eu acho que melhora a nossa compreensão. Quando alguém comete um crime, ela não vai para a penitenciária imediatamente. Ela comete um crime e ela vai para uma delegacia, para um presídio de custódia. Muito obrigado. Ela vai para uma penitenciária de custódia. E lá ela fica aguardando o quê? O julgamento. Não é assim? A penitenciária de custódia é o Hades. As pessoas estão lá, mas elas não vão ficar lá para o resto da vida. Elas vão ficar lá um bom período. E aí, depois de um tempo, que nós vamos ver, provavelmente amanhã, Jesus ele vai vir e vai julgar essas pessoas. E essas pessoas julgadas, elas vão descer para a penitenciária de segurança máxima, que é para elas cumprirem a pena. E a penitenciária de segurança máxima, aí sim, é o que nós podemos chamar de Geena. Ok? Deu para você entender? A passagem que Geena aparece é em Mateus capítulo 10, verso 28. Vai aparecer também a palavra inferno, mas no texto original é a palavra Geena. E em Apocalipse 20, 14 e 15 é mencionado como lago de fogo e enxofre. Ok? Tem alguém morando lá agora? Não. Ninguém mora lá no lago de fogo e enxofre ou no Geena. Ele está desabitado. Ok? Os primeiros moradores do condomínio Lago de Fogo e Enxofre serão o falso profeta e o anticristo. Nós vamos ver no sábado isso. Então não perde a nossa aula de sábado. Tá? Deu para você entender? Satanás não mora no inferno. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? É o nosso Deus? Não. O Deus deste século é Satanás. Pastor, mas o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Irmão, infelizmente, Deus ele está no controle daquilo que talvez seja as nossas situações. Nós, como crentes, nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Mas o mundo não. Agora vai chegar um tempo em que a Bíblia nos diz em Apocalipse que o reino do mundo vai se tornar do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas, por enquanto, o reino é de Satanás. É por isso que nós temos resistência. É por isso que as pessoas não gostam da gente. É por isso que tem preconceito contra os crentes. Essa resistência espiritual é o Deus deste século cegando o entendimento dos incrédulos. Deu para você entender? Então, o Deus deste século, com D minúsculo, não é o nosso Deus. É o Deus deste mundo. O que é século? É o sistema que rege esse mundo. Ele é quem governa, mas ele não governa a gente. Nós estamos debaixo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, antes da ressurreição de Cristo, aqueles que morriam iam para o Hades, a região dos mortos. Após a ressurreição, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, o Hades. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, do 8 ao 10. O que foi que aconteceu? Quando Jesus morreu, ele estava na cruz, ele disse, está consumado. A Bíblia diz que Jesus expirou e morreu. Para onde Jesus foi quando ele morreu? Ele foi para o paraíso? Não. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Por que ele desceu? A Bíblia nos diz em 1 Pedro, no capítulo 3, que ele pregou aos espíritos em prisão. O que significa isso? As pessoas que obtiveram salvação pelas suas dispensações anteriores, elas estavam presas lá no Hades. E Jesus teve que ir lá até elas.
e lá ele pregou aos espíritos em prisão. Como assim, pastor? Eles já tinham obtido salvação pelas dispensações, e Jesus ainda precisou pregar para eles, Jesus precisou dizer para eles: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o agricultor. Eu sou a água da vida. Eu sou aquele de quem Davi deu testemunho. Eu sou aquele de quem Moisés deu testemunho. E aí eu fico imaginando, irmãos, aquela cena, e as pessoas dizendo: ei, tem uma pessoa ali falando, pregando ali. Eles lá no Hades, eles lá no seio de Abraão, e alguém disse: ei, Abraão, vem cá, tem um rapaz aqui pregando. Manda chamar Davi. E vem Davi no meio da multidão, e ele ouvindo: eu sou aquele de quem Davi deu testemunho. Eu sou aquele de quem Davi disse que era o Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. E Davi, eu consigo imaginar, irmão, Davi olhando e dizendo: ei, esse aí é o Senhor. Abraão dizendo: ei, esse aí é o Senhor. Moisés dizendo: ei, é o Senhor, nós precisamos ouvir a Ele. E sabe, todos aqueles que estavam ali naquele lugar reconheceram Jesus, reconheceram a voz do Mestre, reconheceram o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Veja, cativeiro não significa prisão, mas é como quando a gente cria peixe. Quem aqui já viu uma criação de peixe? Fica num tanque, né? Mas eles estão vivos ali, eles estão ali interagindo, mas eles estão num cativeiro. Então não era uma prisão, mas um lugar onde eles estavam ali. Porém, estavam presos no Hades. E Jesus, quando morreu, ele precisou levar esse pessoal. Levar para onde? Para o paraíso. Então Jesus pegou aqueles que obtiveram salvação nas dispensações anteriores e levou. É por isso que a Bíblia diz: levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Ou seja, Jesus foi para o Hades, para que ele pudesse levar aqueles que obtiveram salvação, que estavam no seio de Abraão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Subiu para onde? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, todos aqueles que morrem nessa dispensação, que dispensação é essa? A era da igreja. Todos aqueles que obtiverem salvação em Cristo, ou seja, os que morrem em Cristo, vão para o paraíso, não mais para o seio de Abraão. Onde está o seio de Abraão? Não existe mais. O Hades, na região onde ficava o seio de Abraão, está vazia, não tem mais ninguém lá, porque Jesus levou todo mundo, levou o cativo, o cativeiro. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, vai falar sobre isso, que vão habitar com Cristo. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Diga: incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo: olha, eu não sei se eu fico aqui, se eu vou ficar aqui é só por causa de vocês, para eu trabalhar mais, produzir mais para o reino, mas a minha vontade mesmo é estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. O crente não tem que ter medo da morte. A morte é uma passagem para aquilo que nós esperamos. É a nossa bendita esperança, é incomparavelmente melhor. Sem dor, sem tristeza, sem solidão, sem depressão, alegria eterna, de comunhão eterna com o nosso Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa. É por isso que nós estudamos escatologia, para termos uma convicção, uma alegria quando nós pensamos na nossa próxima vida que teremos com o Senhor. Crente não é para viver angustiado, com medo da morte, não, irmãos. Crente é para viver alegre, com convicção, com certeza, com a bendita esperança ardendo no seu coração. Os ímpios ainda vão para o Hades, onde aguardam o julgamento, mas esse não é o lugar definitivo deles. Nós já falamos sobre isso. Próxima aula, amanhã, nós falaremos sobre o corpo glorificado e sobre o arrebatamento. Eu espero mesmo que você tenha aprendido alguma coisa hoje.
quero deixar você com esse gostinho, quero encorajar você que ainda não fez a sua matrícula, passa lá atrás, faz a sua matrícula. Eu quero ser o seu professor de escatologia e a gente vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Você aprendeu alguma coisa? Imagine só, você aprendeu tudo isso em pouco mais de 1 hora e 5 minutos. Imagina que você pode aprender ao longo de 15 dias de matéria do Rema, com 7 dias de aula, sendo cada aula de 8 horas até as 10h15 da noite. Quanta coisa você não pode aprender e quanta coisa Deus ainda não quer revelar para você. Então, o que você está esperando para fazer a sua matrícula no Rema? Hoje você ainda pode fazer a matrícula com 10% de desconto. Essa também é uma condição provisória, momentânea, não vai durar até o final das matrículas, você precisa correr e fazer. Eu falei no início do culto, por favor, o material didático, gente. Falei um pouquinho sobre o nosso material didático, e esse é um material de apoio que nós temos para estudar ao longo do tempo que estamos no Rema. Então, isso que você viu o professor falando, não só nessa matéria, mas como também nas outras matérias que você vai ver, durante o primeiro ano, 12 matérias, depois no segundo ano, mais 12, você vai ter esse material maravilhoso de apoio, que, como você pode ver aí no vídeo, tem o conteúdo que é extraído de livros, um compilado de livros que dá base às matérias do Rema, mas também temos os versículos ao lado para você poder ter apoio também bíblico naquilo que está sendo estudado. Se você quiser estudar em casa e se aprofundar, o que nós recomendamos, esse também é um material que é necessário e é essencial. Riquíssimo, é um material desejado por muitos pastores, muitos ministros, pessoas até que nem fizeram Rema, veem o material e querem poder adquirir o material. Infelizmente, esse material é exclusivo para quem se matricula. Então, se você quer, eu quero pelo menos o material, você precisa ser primeiro um aluno no Rema, precisa se matricular e poder usar esse material também. E eu tenho certeza que quando você tiver acesso à sala de aula, assim como você experimentou hoje, você vai ter também todo o período de matéria inicial. Nós normalmente temos a primeira matéria aberta ao público, então você, ainda que não esteja matriculado, você vai poder estar aqui. E eu tenho certeza que quando você estiver imerso nesse ambiente da sala de aula do Rema, você não vai querer sair e vai fazer como muitos dos nossos alunos, que terminam o Rema, se tornam associados, alumni, ou vêm para a monitoria do Rema para poder também continuar em sala de aula ouvindo aquilo que enriqueceu e mudou a vida deles. Você nunca mais vai querer sair desse universo de conhecimento bíblico. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, eu quero te encorajar, como foi falado aqui já tão bem também pelo professor Fábio, sobre o que você está fazendo às segundas, quartas e sextas-feiras. Nós costumamos fazer essa pergunta, porque muita gente diz assim, eu quero aprender mais. Mas, entretanto, essas pessoas continuam vivendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas em casa, se dedicando e dedicando o seu tempo para coisas que são realmente passageiras. Mas o conhecimento de Deus, esse conhecimento é eterno, irmãos. E se você quer uma experiência diferente na sua vida, se você quer viver algo diferente, você precisa fazer algo diferente também. Então, vem fazer o Rema, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu vejo sempre pessoas se arrependendo de não terem feito o Rema antes. Mas eu não conheço ninguém que tenha feito o Rema e diga, eu me arrependi por ter estudado nessa escola. Não conheço ninguém e eu desafio aqueles que são graduados a me dizerem essa frase. Todos eles, se você conversar, vão dizer a mesma coisa para você. Vem para o Rema, porque sua vida depois de estudar nessa escola nunca mais vai ser a mesma. A palavra de Deus extraída e ministrada de forma tão detalhada. Você viu aqui tantos detalhes, numa simples aula, você está aprendendo tanto. Imagine você poder passar 2 anos mergulhado nesse universo maravilhoso, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ao final, agora, nossas matrículas vão estar disponíveis e abertas lá na secretaria e no hall ali, você vai ter a mesa de matrículas com a nossa equipe à disposição. Eu quero já te convidar a estar conosco amanhã e também no sábado, nesse mesmo horário. Você vai ter também aulas como essa que você viu hoje, abordando outros assuntos que são relacionados à matéria, outros tópicos, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Você pode vir e trazer mais pessoas com você. Vamos ver se vai caber, porque eu estou vendo que o auditório hoje já está lotado, então vamos ver se vai caber. Se não couber, a gente arranja um cantinho para você, nem que eu seja do meu lugar, você vai ficar aqui para assistir a aula, mas você não pode perder esse momento tão especial que Deus preparou.
eu falava sobre as matrículas e eu quero reforçar. Hoje nós temos a condição especial com 10% de desconto, né, para todos os alunos que fizerem a matrícula e para aqueles que forem se matricular no primeiro ano. Nós tivemos algumas pessoas que ofertaram parcelas do Rema. E quando alguém oferta uma parcela, um graduado, ele oferta para alguém ser abençoado. Então, nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram. E se você é graduado, você também pode fazer isso, abençoar alguém com uma parcela do Rema. Se você quiser fazer isso, você pode procurar a nossa diretoria. E algumas pessoas fizeram isso e hoje nós temos as 3 primeiras matrículas para o primeiro ano. Se você vai para o primeiro ano, novos alunos, nós temos as 3 primeiras matrículas, vão ganhar a primeira parcela. Então, você paga a matrícula agora e você só vai pagar a primeira parcela lá em abril. Você vai ter tempo aí para poder se organizar e crer para tudo chegar e você poder continuar fazendo Rema. Quais são as 3 primeiras pessoas que vão chegar lá? As 3 primeiras que chegarem na mesa de matrículas vão poder ganhar essa primeira parcela. Se você quer fazer isso hoje, então você pode correr para poder receber essa bênção. Amém, gente? Nós estamos chegando ao final dessa aula de hoje, mas eu quero convidar você para estar aqui conosco amanhã. E, em nome de Jesus, você vai ser muito enriquecido pela palavra, pelo conhecimento também. Amém? Amanhã nós temos, além de condições especiais, temos sorteios também. Eu quero te encorajar a estar conosco e eu sei que você vai aprender muito mais de Deus nesses 3 dias, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Glória a Deus. Pai amado, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor comunicou a nós nessa noite, por toda a revelação. Nós queremos te honrar e te agradecer, Pai, te louvar porque tantas coisas o Senhor tem feito. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito e ministrado a nós. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Nessa noite nós te honramos, te rendemos graças, em nome de Jesus. E eu quero declarar, Pai, cada uma dessas pessoas que aqui estão, indo em paz, em segurança, debaixo da poderosa mão do Senhor, guardados e protegidos de todo tipo de intento ou de intenção do mal. Nós declaramos os nossos irmãos indo e vindo em paz, em nome de Jesus. Se você crê assim também, dá um amém bem forte. Amém. Vá em paz, seja abençoado praticando aquilo que você recebeu e aprendeu nessa noite.